Bom dia, a paz do Senhor para os irmãos. Algo muito importante gostaria de compartilhar com os amados e queridos irmãos em Cristo Jesus foi ocorrido em Atos dos Apóstolos, na qual ali houve o derramamento de poder e que foi visto línguas repartidas como fogo que desceram sobre cada um deles, e eles então começaram a falar em outra língua conforme o Espírito Santo vos concedia que falasse. Esse ato do Espírito Santo em vida dos apóstolos e todos que ali estavam reunidos, mais ou menos 120 discípulos, justamente com os apóstolos reunidos no cenáculo, né, lugar, uma casa onde eles encontraram e ficaram. Eles, para que tudo isso ocorreu, cumprisse a profecia que foi dita lá por Joel, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, eles obedeceram uma ordem. Foi algo que veio deles mesmos, de se reunir, buscar o poder de Deus. Não que isso fosse errado, mas não foi algo que partiu deles. Foi uma ordem direta do Senhor Jesus Cristo para a vida dos apóstolos, dizendo que se reunisse em Jerusalém e que ficasse ali até que do alto eles fossem revestidos, cheios do poder de Deus. E eles perseveraram ali, reunidos, orando em oração, em busca, para que a palavra de Jesus se cumprisse, como se cumpriu nas suas vidas. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, na qual o Espírito Santo vos concedia que falasse. Veja que o controle não era deles, era do Espírito Santo, não era algo que a pessoa venha controlar o Espírito Santo. É conforme o Espírito Santo vos concedia que falasse, não é algo que eu determino quando vou falar, não é algo que eu quero que aconteça. Né? Nós vemos que o Espírito Santo tem o controle. Ele age conforme a predeterminação dele. O Espírito Santo é Deus. Né? Veja, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de Paulo, né? Não lhe permitiu pregar em Bitínia, ir para Bitínia, né? E que ir para Bitínia, o Espírito Santo não concedeu a ele ir, e falava para ele, deu um sonho a ele, na qual ele teria ir para a Babilônia, e entendeu que ele deveria passar para pregar o Evangelho. Passa para cá, e teve esse sonho. Então, assim, vemos que a pessoa tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Não é algo humano, não é por emoção, por vontade humana, mas tem que ser direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem direciona a nossa vida, quem conduz a nossa vida. É Ele que é o autor de toda a ação em nossa vida. Então, nós vemos aí algo maravilhoso ocorrido, esse grande avivamento que surgiu depois, né? A igreja veio, né? Então foi instituída pelos apóstolos. Nós vemos que logo após 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus, depois mais 5.000, e assim foi pela ação poderosa do Espírito Santo, por obedecerem à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo falando com Barnabé, para Paulo: separai a Paulo e a Barnabé pela palavra que eu vos tenho preparado, separado. Então, mandou que separassem, os apóstolos separassem eles. Eles oraram e tudo, e o Espírito Santo veio e falou, e eles foram enviados. Então, é algo que a igreja sempre tem que estar sendo direcionada, orientada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. Nós não podemos
fazer nada por nós mesmos, pelas nossas emoções, pelo nosso intelecto humano, pela nossa inteligência, pela nossa experiência de vida humana. Não. O que vale é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo. É Ele que está nos conduzindo, nos orientando, falando conosco, que nem fez com Filipe, lá no caminho para Damasco, mandou ele para o caminho que seguia para Damasco. Ele estava lá, um grande avivamento, ganhando almas, curando, fazendo sinais e maravilhas através do Espírito Santo. Não era nem ele, né? Deus estava usando, o Espírito Santo estava usando ele com sinais, prodígios e maravilhas, batizando pessoas, fazendo coisas tremendas, um grande avivamento, uma grande alegria, multidão ali. E Deus, o Espírito Santo, falou com ele: vai para o caminho que segue para Damasco, para Ascar, né? Para Gaza, acho que é isso. E ele foi para o deserto, ali no caminho. E aí ele avistou uma carruagem, na qual vinha o eunuco, lá de Candace, da rainha dos etíopes. Ele era tesoureiro, né? Superintendente geral dos tesouros da rainha. E estava lendo um livro, Isaías, na qual falava a respeito de Jesus, e o Espírito Santo, o anjo do Senhor, pediu para que ele se aproximasse da carruagem. Naquela carruagem ele se aproximou e viu, e ele perguntou, o eunuco perguntou a ele, de que o autor estava falando, dele mesmo ou de outro? E primeiro antes, né, tocou aqui adiantando, mas ele perguntou, entende tudo que eles? Ele, como posso entender se não tiver que me explique? E aí começou, naquele ponto na qual ele havia perguntado a ele de que o autor estava falando, dele mesmo ou de outra pessoa. Então nós vemos, né, toda a atuação de Deus para salvar almas. Veja que é uma alma só, mas para Deus uma alma, mais vale uma alma salva do que todas as pessoas no mundo. Deus, ele tem os seus escolhidos, na qual ele escolhe. Veja, tem uma passagem que Paulo estava em tal lugar, ele falou, não temas, ninguém há de tocar, né? Falando para Paulo, porque eu tenho muitas almas aqui neste lugar para ser salva. Veja, Deus é quem sabe a quem deve salvar. Deus não joga nada aleatoriamente. As coisas de Deus são tudo de forma correta, já determinada por Ele. Ele é Senhor, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não perde, né? Ele não faz nada por fazer. Ele não perde a viagem. Ele cumpre o seu propósito. Deus não erra. Deus é verdadeiro, poderoso, ele não erra. Ele não erra o alvo. Se você é o alvo de Jesus, se você está sendo mirado por Jesus, tenha certeza que ele vai acertar você e vai te trazer com muito amor e vai te fazer permanecer na vida com ele. Porque nós mesmos, seres humanos, não temos condição humana de nós mesmos nos salvar. Quem faz esta obra maravilhosa e perfeita é o Espírito Santo através da ação de Deus, essa Trindade Santa maravilhosa que nos ama, que nos resgata e nos tira do lamaçal, um charco de outro lamaçal de pecado e nos traz para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, que Deus te ilumine a mente, como está lá em Salmos 119, versículos 130, e faça resplandecer também sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha um dia alegre e abençoado
na presença de Deus. Fique na paz.